pessoal, sejam bem-vindos ao podcast com o Brigadeiro. Leve alegria, leve um brigadeiro com você. Hoje esse podcast é muito especial, porque nós estamos com a ganhadora do prêmio de confeiteira do ano 2022. Seja bem-vinda, Kátia. Obrigada, é um prazer estar aqui com vocês. Que bom, para nós é uma alegria poder receber você no nosso podcast. A gente ficou feliz, porque depois que ela ganhou, a gente entrou em contato, a gente descobriu que ela era pertinho aqui de nós, né, da região de São Paulo mesmo, porque teve pessoas do Brasil inteiro participando. Então, a gente queria entregar esse prêmio pessoalmente para você. Ela ganhou o troféu de primeiro lugar de confeiteira do ano. Parabéns. Esse foi um concurso, né, Kátia, que a gente fez para todas aquelas que trabalham em casa poder ter a oportunidade de participar. Então, seja bem-vinda. Obrigada. E você sempre foi aqui da região? Sempre. Eu nasci em São Paulo, moro em Guarulhos, sempre daqui. E confeiteira, vamos entrar nesse assunto que você é confeiteira, participou do concurso, como foi essas expectativas para esse concurso, como você descobriu sobre o concurso? Então, pelas redes sociais mesmo, né? Pelo Instagram. Eu sempre tô lá vendo novidades, procurando, né? E aí apareceu Brigadeiro com Você para mim, naquelas propagandas que passa, né? Sim. E aí eu vi o concurso. Aí eu falei, assim, faltava acho que uma semana para fechar as inscrições. E eu falei, não sei se eu faço, não faço. Aí eu fiz a inscrição muito rapidinha, mandei um vídeo, assim, que tinha até barulhos no fundo, assim, eu falei, ixi, acho que nem vai. Aí eu mandei, me inscrevi, fiquei aguardando o sorteio, e aí saiu o dia do sorteio, eu nem acreditei quando eu ganhei. Que legal, imagina como foi a ansiedade, né? Muito, nossa, muito emocionante. E foi muito difícil, viu, para o pessoal da Brigadeiro, toda a equipe interna avaliar as concorrentes, porque a gente acredita na capacidade do empreendedorismo, né, para as mulheres que trabalham em casa, que são mães, e a gente sabe o quanto é desafiador, o quanto é difícil, né, e todos vocês fazem um trabalho excelentíssimo, né, que fazer um docinho leva, né, uma coisa especial para cada pessoa que consome aquilo, né? Mais do que produzir só aquele docinho, você leva a memória, né? Traz um agrado para essas pessoas. Então, a gente acredita muito nisso. E foi bem difícil, né? As avaliações, mas com muita alegria a gente trouxe esse prêmio para você, né? E que legal, a gente ficou muito feliz de trazer você aqui no podcast para contar um pouco da sua trajetória, que também, pessoal, é muito interessante. A história da Kátia com a confeitaria, como que começou, que já tem uns anos, né, Kátia? Já. Quanto tempo? Mais ou menos uns 8 anos, assim. Olha eu falo só. mais ou menos porque, né, entre idas e vindas, a gente às vezes para por algum motivo. É normal acontecer, né? Mas tem mais ou menos 8 anos. Muito legal. E isso traz bastante experiência para você, 8 anos. Sim. Como que é a Kátia que começou e como é a Kátia que está hoje? Olha, lá atrás, assim, eu não sabia fazer nada de E como doces. que veio a vontade de começar? É que quando eu era criança, eu sempre era muito curiosa. Eu via minha mãe fazer bolo, fazia bolos assim caseiros, né? Bolo de cenoura, de fubá. E sempre que ela estava na cozinha, eu ficava por ali, olhando, observando. E eu sou formiguinha para doce, né? E aí... É o mal de confeiteira, né? É, o mal de confeiteira. Porque não vicia, não enjoa, né? Essa é a verdade. Essa é a verdade. Tem que até se controlar. Tem que E aí, assim, com o passar do tempo, quando eu cresci, eu trabalhava, né? A história começou assim, eu trabalhava fora. E aí, eu tive depressão e tive síndrome do pânico. Tudo antes ali de você começar a empreender. Sim. E aí, eu tive que sair do emprego por esse motivo. E aí, eu fiquei muito tempo em casa sem conseguir sair. Né, para trabalhar ou para procurar emprego. Você estava se cuidando ali. Sim, e é muito difícil. Quem tem sabe como que é difícil. É muito difícil. Você conviver com isso, né? Estar com as pessoas em volta e fazer com que elas compreendam, né, o momento que você está passando. É muito difícil. Você imaginar o que você vai fazer, como sair daquilo, né? É bem desafiador mesmo. Mas eu sempre me tratava, né? E os médicos sempre falavam para mim, você tem que buscar alguma coisa que você goste, que você ame. Para ocupar o seu dia, ocupar sua mente, né? Para te ajudar, né? No tratamento e conseguir ir adiante. Então, aí eu comecei a ver vídeos na internet de receitas. Aí, comecei a fazer todo aniversário que tinha em casa. Pro irmão, pra mãe, pro pai. Eu fazia bolo, fazia docinho.
ia errando, tinha vezes que não dava nada certo, outras já dava. É assim que você foi pegando prática, né? Que foi aprendendo. Fui aprendendo. Só aprende se colocar a mão na massa, né, Kátia? Sim, é verdade. E aí foi fluindo. Aí, com o passar do tempo, depois eu me casei. Aí eu conheci pessoas que começaram a ver que eu fazia bolos em casa. Ah, então você não era casada ainda? Não era casada ainda. Quando aconteceu tudo isso, quando você começou... Aí depois que eu casei, casei em 2014. E aí tinha alguns amigos que começaram a pedir para mim fazer bolo, para mim vender. Eu não sabia nem precificar direito. Tudo novo, né? Tudo grande novo, desafio. é muito difícil. É difícil, né? Precificar por preço, porque você tá aprendendo ainda, né? Fica pensando. Não. Mas aí, com muita força, assim, e todo mundo pedindo, eu falei, eu vou começar, vai. Mesmo que não dê muito certo, mas eu vou tentar. Sim. E aí eu comecei fazendo, amigos pedindo. Aí depois aí em 2016 eu tive meu filho, eu tive que dar novamente uma parada, né? Sim. Mas eu fiquei mais ou menos 1 ano só, assim, sem fazer. E aí continuei. E aí, conforme foi fluindo, eu me interessei por estudar mais, me aprofundar, né, nas técnicas. É importante isso, se atualizar, né? Sim. Ganhar mais habilidades profissionais e ver o produto que você está vendendo, como ele pode ser melhor, o que ele pode ter a mais, né? O que você consegue acrescentar. Isso traz um diferencial, né? E ajuda você a sempre conquistar o seu cliente, porque ele vê que sempre você está inovando, melhorando, né? Legal isso. E para mim a dificuldade maior que eu tive foi as redes sociais, porque na verdade assim, há uns 5 anos atrás eu nem gostava de Instagram. Nossa, não mexia. Eu tinha lá ele lá paradinho, mas não. Os seus clientes eram tudo locais ali. Tudo locais, perto, que um falava pro outro, pegava o seu contato. Aí de uns 5 anos pra cá que eu comecei a investir mais no Instagram, propaganda paga. Eu falei, chegou mesmo, agora eu tenho que gostar, querendo ou não. Sim, ajuda muito. Porque mesmo que você não pague, você postando fotos, essas coisas, algum cliente que você ainda não tem, né? Seja uma pessoa que está interessada no seu produto, entra no seu Instagram, é uma vitrine da sua loja. Ali as fotos, começa a ver o seu trabalho, há quanto tempo que você posta. Então, vê que você já tem bastante tempo, então ela já tem experiência. É importante ter os feedbacks, né? Quando você posta, alguém que repostou e agradece você, isso traz bastante credibilidade, né? Ao seu empreendimento. Sim. Então, você viu a diferença, né? Vi, nossa, e fotos, né? Aí eu comecei também a estudar sobre fotografia. Que legal! Pra fazer fotos melhores. São ótimas, nossa, e tudo dá vontade assim, de comer o docinho. E tudo que eu faço sempre cursos gratuitos. Eu não, até hoje eu ainda não consegui entrar num curso pago que fosse, né, mais completo. Mas eu acho assim que a internet tá aí para ajudar a gente. Tem muito conteúdo bom, né? E ajuda muito a gente. Basta a sua dedicação, né? Sim. De parar, estudar ali, se informar. E muito legal isso, viu, Kátia? Porque com certeza vai cada vez mais crescendo o seu público, né? Seus clientes vão se fidelizando e divulgando você para outras pessoas. E como que é o nome que você colocou para sua marca? É Doce Confete. Doce Confete. Isso. Ela até trouxe uns docinhos aqui, gente, muito bonito. Tudo coloridinho ali. Fantástico. Parabéns pelo seu trabalho, viu, Kátia? Obrigada. Imagino que você deve agradar muito seus clientes. Sim. Pelos setores. E hoje você faz mais o quê? O que você trabalha e abrange? É brigadeiro e bolo? Eu comecei com bolo, na verdade, né? Desde o princípio sempre foi bolo. Aí depois eu comecei a me interessar muito por brigadeiro. Que eu acho que eu não conheço ninguém que não goste. Se tiver alguma pessoa que não gosta, eu desconheço. Às vezes é intolerante, não pode. É difícil isso. É difícil mesmo. Mas até esse público eu gostaria de atingir um dia, quem sabe, né? Que tem como, né? Fazer brigadeiro pra quem, por exemplo, não pode com leite ou açúcar. Né? Mas assim, aí eu comecei a me interessar muito por brigadeiro, porque festinha, o principal é o bolo, mas os docinhos tem que ter. Sempre. E aí eu comecei a estudar uma forma de fazer eles diferente, né? Não só o tradicional, brigadeiro, beijinho. Comecei a estudar as técnicas, fazer experiências e ver como que ficaria. Até que eu cheguei nos coloridos, né? Carimbados, dá pra pôr nome, parabéns, Dia dos Namorados. Todo tipo de data, evento, dá pra sempre personalizar. Né, o brigadeiro. Isso. E aí você começou a fazer e deu super certo e você continua. Continuo.
Então, hoje você se especializou bastante em bolos e brigadeiros. Sim. E entra junto, né? Muita gente compra um e acaba levando o outro, né? Acaba levando o outro, Porque aproveita, já pega tudo com você mesmo. Sim. Né? Pro mesmo horário, mesmo evento, né? Já aproveita e fica muito legal, muito bacana mesmo. E o que você pretende, assim, continuar? Você pensa em colocar uma coisa nova, que você fala que sempre está estudando? Sim. Ou pretende manter e só ir atualizando as coisas que você já faz? Então, eu pretendo manter principalmente os brigadeiros, né? Porque é paixão, não tem como. E eu quero muito futuramente entrar no iFood, né? Para fazer entregas, porque hoje... Você ainda não trabalha com delivery? Não, ainda não. Olha só. Hoje a minha maior dificuldade são as entregas, né? Porque, assim, a maior parte do meu público é local. Sim. Quando vem pessoas de mais de longe, eles vêm de carro, retira, tranquilo. Então, sempre fazem retirada na sua casa? Sempre fazem retirada. Mas a minha dificuldade em entrar no iFood não é nem uma dificuldade, eu acho que são os medos. Assim, as incertezas, será que dá certo, será que não dá? Tem que tentar. Né? A gente ouve falar muita coisa, mas eu estou estudando agora sobre a plataforma, né? Me informando, que eu acho que antes da gente entrar no negócio, a gente tem que se informar muito bem, né? Para você não entrar e acabar se frustrando, porque poderia ter feito diferente, né? É importante isso mesmo. E vai te ajudar a terceirizar as entregas, né? Para lugares mais longes. Talvez pessoas que não conseguem ir buscar até sua casa. Ou que estão no trabalho e querem comer um docinho, né? Por exemplo. A região onde você mora é uma população grande? Como que é um público? É um público grande, porque Guarulhos é uma cidade bem grande, né? E, assim, tem público... Eu tenho clientes em várias partes, de vários bairros diferentes, né? Entendi. Sim, então dá para abranger bastante. Dá para abranger bastante. Eu acho que pela plataforma do iFood é bem mais tranquilo, mais fácil para mim do que eu ter que contratar um motoboy para fazer entrega, né? Então, com certeza... Futuramente eu vou estar entrando no iFood. Legal, vai te auxiliar bastante, eu imagino. Lá no início, quando você começou a contar, né, que você começou a sofrer depressão e toda aquela situação mais delicada, você vê que a confeitaria te ajudou bastante nisso? Me ajudou muito. Quando você falou, né, que o médico te incentivou a procurar algo que você gostasse e você começou a estudar, você vê que aquilo mudou a sua vida? Sim, foi muito, muito importante, porque... Quando você tá com depressão, é como se sua cabeça ela ficasse vazia, assim, né? E, ao mesmo tempo, você pensa milhões de coisas. É difícil até de explicar. E, junto com a síndrome do pânico, que ela te deixa você como se você estivesse numa bolha ali. Como se não existisse nada à sua volta. Sim. Então, conforme eu comecei a fazer os docinhos, fazer bolo... Então, cada dia que ia passando... eu ia me sentindo mais feliz, porque eu estava fazendo uma coisa que eu gostava, eu queria avançar. Diminuindo aquilo, né? Isso, aquela ansiedade, aquele mal-estar que dá. E aí, nossa, eu acho que foi primordial. Que legal, é um belo testemunho isso, né? A gente teve uma que também veio contar aqui pra gente, uma moça, né? A Natália, tem um podcast dela que ela conta isso, né? Que também ela começou a enfrentar a depressão, né? Ia ver os avanços na confeitaria junto com o tratamento, com certeza, né? Buscando ajuda. Mas quando ela começou a distrair, né? Eu já tive síndrome do pânico, sei como é. Eu sei que só quem teve mesmo consegue entender que, né, vem aquela agonia no peito, a gente não consegue explicar. E é um sentimento muito ruim, né? E parece que tudo sai do redor, né? Parece que a gente tá aéreo, não é uma coisa muito doida, né? Até pra gente explicar. Mas quem já sentiu sabe o que o outro sente. Vem um aceleramento, né, cardíaco do coração e você fica nervoso, desesperado e tudo mais. E, de fato, nesse momento precisa distrair. Eu vejo que o que foi a minha cura também, né, que graças a Deus eu não tive mais. Sempre lembro disso, né, louvo muito ao Senhor. Porque é horrível ter isso, né, porque se torna até uma crise, pode esse nervosismo se tornar crises, né, e cada vez mais agravando. É você direcionar os pensamentos para outro lugar, né? Se concentrar em outra coisa. Eu vejo que a confeitaria fez isso, né? Fez você tirar o pensamento, né, desse sentimento ruim, que a gente não sabe explicar de onde vem, né? O que simplesmente acontece.
para algo que vai ali te ajudar, vai te construir, ainda vai te fazer feliz, fazer outras pessoas felizes, vai te pôr a serviço. Sim. Porque às vezes a gente vai se anulando, né? Vai É. se sentindo inútil, né? De fazer as coisas. Então, quando a gente coloca algo em serviço de outra pessoa e vê aquilo fazendo outras pessoas felizes e começa a nos fazer feliz, aquela sensação, né, vai diminuindo, aquilo vai sumindo, né? Vai indo embora. Isso. Eu sempre gosto de lembrar disso, né? Da mesma forma que aquilo veio, ele pode acontecer de ir embora. A gente só Sim. precisa buscar ajuda. Isso é importante, né, Kátia? Exatamente. Porque a gente não nasce com isso. Não. Tem gente que fala que nasceu com depressão, que nasceu com síndrome do pânico. Não existe isso. Acontece na vida. Então, eu sempre penso, não desista, né? Não pense que já acabou, porque, infelizmente, essas coisas ruins vai arruinando a nossa vida se a gente deixar ela tomar conta da nossa cabeça. Aí a gente pode acabar pondo fim realmente na nossa vida. Mas acreditar que você pode sim sair dessa situação, né? Eu conheço pessoas que enfrentam isso e eu estou ali do lado, né? E realmente é delicado a situação, cada um tem o seu processo, mas não desista, né, de viver. Exatamente. Busque ajuda, busque tratamento, busque meios para te ajudar, porque você não está sozinho, né? E não é o fim. Da mesma forma, eu sempre gosto de lembrar disso, que isso veio, também pode ir embora uma hora. Sim, né? com certeza. E essa deve ser a nossa esperança, né? Que aquilo vai sair da nossa vida. É só um momento passageiro, né? Como se fosse uma tempestade. Não sei como estava aqui. Na minha região, nossa, uma chuva muito, né? Uma chuva, mas depois o sol vem, né? Sim, com certeza. Mas que legal, muito bonito a sua história, viu, Kátia? Obrigada. Obrigada por nos partilhar, nos contar essa situação que você passou, que foi delicada, né? E dentro da confeitaria, assim, que desafios você veio para enfrentar? Mais a questão das entregas, como eu falei. Sim. E assim, eu sou uma pessoa muito tímida. Até pra mim estar aqui hoje foi difícil. Olha, parabéns! Ela não é um tinha contado avanço isso já. não pra gente, hein, pessoal? Sou bastante tímida. Então, assim, no Instagram, quem entrar lá na minha página, vê que eu quase não apareço. Também é algo que eu tenho que enfrentar também. Que, assim, eu vejo que as pessoas querem ver quem está por trás, né? Daqueles docinhos, de todo aquele trabalho. As pessoas gostam, né? As pessoas gostam. E, assim, na nossa cabeça, às vezes, será que eu vou aparecer? Será que a pessoa vão gostar de mim? Você fica assim, meio, né? Mas aquele também receio, né? eu tenho muita vontade de abrir um negócio fora de casa, físico. Ah, legal. Isso. E trazer a minha família para trabalhar comigo. Né? Tenho irmã, tenho primas também. Queria muito trazer para trabalhar comigo. Fazer realmente já é familiar, porque é na minha cozinha. E vai ser mais familiar ainda, né? E já Sendo tem pessoas fora. da sua família que te ajudam, trabalham? Já... Meu esposo mesmo, ele me ajuda. Ele trabalha fora, mas ele me ajuda muito. Inclusive nos bolos. Ele sabe até ali confeitar. Que legal! E até meu filho pequeno, às vezes, me ajuda a montar a caixinha, fazer algumas coisas mais... Mas tem a ajuda do meu pai, negócio da minha família, mãe. né? Exatamente. Vai a família aprendendo. Sim. E a gente que entende, né? Precisa de ajuda pra mexer panela, né, Kátia? Nossa. É o que mais leva tempo. A gente fica ali 10 minutos mexendo ingrediente e tudo mais, né? E uma dificuldade que eu tinha muito também, que é algo que eu tô trabalhando isso, é de você delegar funções. Porque eu sempre fui muito assim, eu vou fazer. A gente quer fazer tudo. E às vezes você pensa, só tá bom do meu jeito. Sim. Mas se a gente quer crescer, a gente vai ter que delegar, né? E ensinar outras pessoas a fazer igual a gente. Exatamente. Ninguém vai fazer igual a ninguém. Mas cada um vai fazer o seu melhor. Sim. Então, isso também eu tô começando a aprender, lidar melhor com isso. Eu imagino que deve ser um grande desafio, né? Sim. Para muitas confeiteiras, delegar funções. Porque tem a nossa técnica, o jeito de fazer. Tem o seu jeitinho de fazer, e a gente sempre quer fazer assim. Quando a pessoa não faz, a gente fica, não, deixa que eu faça. Acaba, né? Sobrecarregando também, né? E se as demandas crescerem, se você abrir um espaço físico, com certeza você vai precisar delegar funções. Porque atendimento, a produção, a entrega, vai diversificando, né? Vai ampliando, né? Muito legal. Sim. E experiências, assim, muito positivas, muito legais que te marcaram. Você tem uma, assim, que você traz, assim, forte dentro de você? Olha, aí são várias, assim. Mas teve um momento da minha vida que como eu estava começando, eu pensava assim, eu preciso fazer um curso
e no momento eu não tenho condições financeiras para fazer, né? Aí, como eu sempre estive procurando, pesquisando na internet e sempre mostrando meu trabalho ali, Sim. mesmo de alguma forma assim, mesmo que não estava tão bacana, tão bonito, mas eu sempre me empenhei em mostrar, né? Aí, um certo tempo, apareceu uma pessoa, nem me conhecia, ela nem me conhecia, e ela viu o meu trabalho, e aí ela se encantou. Aí a gente começou a conversar pelo direct do Instagram, né? E ela me ofereceu um curso gratuito. Que legal! Na verdade, assim, ela não fazia parte do curso nem nada. Era uma pessoa que só estava me seguindo ali. E aí ela sentiu de pagar esse curso para mim. Que E ela legal! me deu, assim, o curso, eu fiquei, assim, sem ação. Eu falei, nossa... Um presente. Sim, porque a gente não se conhecia pessoalmente, né? Era só ali do Instagram. E aí foi um curso, na época até, foi um curso que era um básico, assim, em brigadeiros e também abrangia um pouco de biscoitos decorados também. Mas eu amei, assim, a atitude da pessoa, né? Sim, uma boa ação que ela fez ali, né? Foi bem marcante pra mim. Ah, imagina. Que eu tava no comecinho, né? Era bem no início? Bem no início, então não tinha, assim, nunca feito nenhum curso, nada, né? Era só as pesquisas ali pela internet mesmo. Olha só, apareceu no seu caminho. Sim. Como um grande presente, né? Pra te ajudar. E ali, foi justamente nessa época que você começou, então, a fazer brigadeiro? Foi. Bem, que O eu já curso fazia te o ajudou bolo, me bastante. ajudou. Porque eu já fazia bolo, mas assim, não era tão bonito, né? E aí, os brigadeiros eu tava no comecinho também. Foi ali que eu comecei a aprender como fazer eles bem enroladinho. Todas as técnicas. Trazer mais beleza, né? Pra Sim. aparência, é importante isso, né? É. Porque a gente compra com olhar muitas vezes, Sim. né? Normalmente os clientes são aguçados, né? É verdade. Então, muito bacana essa pessoa que marcou a sua trajetória, né? Porque Eu você nem não... falo o nome porque faz tempo, Sim. eu não lembro. Mas olha, ela tá na sua memória. Sim, tanto que depois a gente nem se falou mais. Faz Olha tempo, só, acho. ela apareceu pra te dar esse presente. Sim, é como se fosse um anjo, eu falo. Sim, é verdade. Apareceu ali pra te dar um presente. Que legal. Muito bom. Obrigada, viu, Kátia? Ai, pela obrigada. sua participação aqui. Eu Foi que muito agradeço. bom conhecer essa história. A gente nem imaginava Sim. também nos conhecer, não é verdade, Kátia? Não, é verdade. Porque foi aí tudo esse processo do concurso, e aí a Kátia entrou no Instagram e conheceu e participou do concurso e ganhou. Sim. Então vai sair daqui com um troféu para sempre você lembrar disso, né? Que com você certeza. é uma excelente empreendedora dentro do ramo da confeitaria, que é capaz de sempre crescer e progredir. E para te lembrar sempre isso, né? Sim. Trazer essa memória de como você é capaz e tem todo o sucesso para continuar. Ai, obrigada. Foi maravilhoso estar aqui com vocês. Obrigada, Kátia. Obrigada. Para quem quiser conhecer o seu trabalho, @Kátia_doce confete. Ok, depois Isso. fica mais fácil lá, eu digito na descrição para as pessoas encontrarem e ver o seu trabalho, e lá é o seu compartilhamento do troféu. Com certeza, eu vou compartilhar para todo mundo ver. Tudo de bom, viu, Kátia? Obrigada. E para você que está nos acompanhando, muito obrigada. Não deixe de deixar um like e se inscrever no nosso canal também. Até a próxima. Leve alegria, leve um brigadeiro com você.